Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Vamos começar nossa jornada de conhecimento e oração com Deus, nosso Pai eterno, nosso caminho de luz. Amém? Começamos assim. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje nos reunimos em espírito de oração, adoração e reflexão para abordar um tema que tem inquietado os corações de muitos fiéis, principalmente em tempos de confusão espiritual e banalização da fé cristã. Nosso propósito aqui não é julgar, mas sim alertar, edificar e fortalecer a Igreja do Senhor, para que cada um de nós permaneça firme no caminho da verdade, que é Cristo. Vivemos dias em que muitos se levantam em nome de Deus, mas não foram chamados por Ele. Dias em que se manipulam emoções, onde se corrompe a palavra para benefício próprio ou para espetáculo humano. Jesus já nos advertia em Mateus 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O perigo do falso profeta não está apenas no que ele diz, mas na maneira como ilude, como seduz, como disfarça o erro em vestes de verdade. O caso do pastor Mirim Miguel Oliveira tem causado tristeza e perplexidade no seio da comunidade cristã, não apenas pelo uso irresponsável de uma criança, em um papel que exige discernimento, maturidade e profundo chamado espiritual, mas pelo impacto que isso tem na fé de muitos. Não podemos aceitar que erros humanos sejam associados à vontade de Deus. O Senhor é santo, justo e verdadeiro. Ele não é Deus de confusão, nem permite que a sua glória seja usada como entretenimento. Quantos, ao verem escândalos como esse, se questionam: será que essa fé é verdadeira? Será que todos os pastores são assim? Vale a pena continuar acreditando? Essas dúvidas são legítimas, mas não podem nos levar ao abismo da incredulidade. Deus continua sendo Deus, independentemente do erro dos homens. A fé que nos sustenta não vem de homens, mas do Espírito Santo. Como está escrito em Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. É nele que devemos fixar os olhos. Querido irmão, querida irmã, não permita que a ação equivocada de alguém abale sua convicção em Cristo. A palavra de Deus é clara quando nos ensina a examinar todas as coisas e reter o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. Devemos ter discernimento espiritual. Devemos ser como os bereanos, que conferiam nas Escrituras se aquilo que era pregado correspondia à verdade. A fé não é cega, ela é fundamentada. Além disso, há uma responsabilidade enorme no trato com crianças dentro do ambiente eclesiástico. A infância é tempo de formação, de proteção, de crescimento em amor e verdade. Jesus valorizava as crianças, sim, mas nunca as colocava em posições de exposição que exigissem o peso do ministério. Ele dizia: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Lucas 18:16. Isso não significa colocá-los à frente de púlpitos como substitutos de pastores, mas acolhê-los, ensiná-los e protegê-los. Estamos em uma guerra espiritual, irmãos. E nessa guerra, não podemos ser ingênuos. Precisamos vestir toda a armadura de Deus, Efésios 6:10-18. Precisamos orar mais, vigiar mais, estudar mais a palavra. E, acima de tudo, precisamos permanecer fiéis, porque a fidelidade a Deus é o nosso escudo contra as decepções humanas. Pessoas falham, instituições falham, mas o nosso Deus nunca falha. Esse culto é um chamado ao discernimento, à reflexão e à fidelidade. Não estamos aqui para apontar dedos, mas para abrir os olhos. Muitos têm sido enganados porque não conhecem a palavra, outros porque idolatram pessoas. Mas hoje, o Senhor nos chama de volta ao centro. Jesus Cristo, nosso Salvador, nossa rocha, nosso refúgio. Lembre-se, um verdadeiro pastor, profeta ou ministro é aquele que serve ao rebanho, que cuida das ovelhas, que guia com humildade, com temor e com integridade. A criança usada como vitrine não tem culpa. A culpa está nos adultos que a conduzem fora do tempo,
fora do propósito. O juízo começa pela casa de Deus e é necessário que todos sejamos vigilantes. Ao final deste culto, oraremos juntos para que Deus traga cura, restauração e sabedoria à sua igreja. Mas por agora, fique conosco, porque a próxima parte continuará edificando seu espírito e fortalecendo sua fé. Não deixe que a confusão tire de você a certeza do Evangelho. Amados irmãos e irmãs, ao final deste culto, deixamos nossos corações voltados para a essência da nossa fé, Jesus Cristo. Tudo que ouvimos e refletimos aqui não foi para acusar, mas para despertar, alertar e fortalecer. Em tempos onde o nome de Deus tem sido mal representado por atitudes imaturas, irresponsáveis ou sensacionalistas, nós, como Igreja do Senhor, precisamos nos manter firmes na sã doutrina e no amor ao próximo. A fé verdadeira não é sustentada por pessoas, mas pelo Espírito Santo de Deus. E por isso, mesmo diante de escândalos, tropeços e falhas humanas, não devemos permitir que isso roube nossa comunhão com o Pai. Permanecer no caminho certo é um ato de resistência espiritual e uma demonstração de maturidade na fé. Pedimos também a todos os irmãos que incluam em suas orações o jovem Miguel Oliveira, uma criança que, independentemente da situação, precisa ser acolhida com amor, orientação e misericórdia. Que ele seja guardado por Deus, restaurado e conduzido com sabedoria no tempo certo. Que o Senhor toque a vida de todos à sua volta, principalmente os responsáveis por sua formação, para que não haja mais confusão entre o chamado de Deus e a vaidade humana. Não significa colocá-los à frente de púlpitos como substitutos de pastores, mas acolhê-los, ensiná-los e protegê-los. Estamos em uma guerra espiritual, irmãos, e nessa guerra não podemos ser ingênuos. Precisamos vestir toda a armadura de Deus, Efésios 6, 10, 18. Precisamos orar mais, vigiar mais, estudar mais a palavra. E, acima de tudo, precisamos permanecer fiéis, porque a fidelidade a Deus é o nosso escudo contra as decepções humanas. Pessoas falham, instituições falham, mas o nosso Deus nunca falha. Esse culto é um chamado ao discernimento, à reflexão e à fidelidade. Não estamos aqui para apontar dedos, mas para abrir os olhos. Muitos têm sido enganados porque não conhecem a palavra, outros porque idolatram pessoas. Mas hoje, o Senhor nos chama de volta ao centro. Jesus Cristo, nosso Salvador, nossa rocha, nosso refúgio. Lembre-se, um verdadeiro pastor, profeta ou ministro é aquele que serve ao rebanho, que cuida das ovelhas, que guia com humildade, com temor e com integridade. A criança usada como vitrine não tem culpa. A culpa está nos adultos que a conduzem fora do tempo, fora do propósito. O juízo começa pela casa de Deus, e é necessário que todos sejamos vigilantes. Ao final deste culto, oraremos juntos para que Deus traga cura, restauração e sabedoria à sua igreja. Mas por agora, fique conosco, porque a próxima parte continuará edificando seu espírito e fortalecendo sua fé. Não deixe que a confusão tire de você a certeza do Evangelho. Amados irmãos e irmãs, ao final deste culto, deixamos nossos corações voltados para a essência da nossa fé, Jesus Cristo. Tudo que ouvimos e refletimos aqui não foi para acusar, mas para despertar, alertar e fortalecer. Em tempos onde o nome de Deus tem sido mal representado por atitudes imaturas, irresponsáveis ou sensacionalistas, nós, como Igreja do Senhor, precisamos nos manter firmes na sã doutrina e no amor ao próximo. A fé verdadeira não é sustentada por pessoas, mas pelo Espírito Santo de Deus. E por isso, mesmo diante de escândalos, tropeços e falhas humanas, não devemos permitir que isso roube nossa comunhão com o Pai. Permanecer no caminho certo é um ato de resistência espiritual e uma demonstração de maturidade na fé. Pedimos também a todos os irmãos que incluam em suas orações o jovem Miguel Oliveira, uma criança que, independentemente da situação, precisa ser acolhida com amor, orientação e misericórdia. Que ele seja guardado por Deus, restaurado
e conduzido com sabedoria no tempo certo. Que o Senhor toque a vida de todos à sua volta, principalmente os responsáveis por sua formação, para que não haja mais confusão entre o chamado de Deus e a vaidade humana. Se este culto abençoou sua vida, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar seu like, compartilhar esta mensagem com todos que precisam ser fortalecidos. Vamos juntos espalhar a palavra de Deus e edificar muitas vidas.